Vamos abrir a Escritura Sagrada em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, os versos 1 ao 5, a porção da palavra que, com a graça do Senhor, nos alimentará nesta noite. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ouça com toda atenção, com todo interesse. Essa é a palavra do Senhor, o Rei de todo o universo. Diz assim a Sagrada Escritura: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, Rei de todo o universo, nós suplicamos mais uma vez que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Afinal de contas, se não for pelo Senhor, todo o nosso exercício aqui é vão. Mas nós sabemos que Tu te agradas em abençoar o Teu povo com a Tua própria palavra, tão autoritativa, fiel e inerrante. E é nossa esperança, firme, bem como nossa convicção, de que o Senhor assim o fará. Ó Deus, tem misericórdia de nós e alimenta o nosso coração tão sedento e necessitado. Que nós tenhamos de Tua parte, Senhor, aquilo que tanto precisamos. Faz assim, ó Deus, e desencoraja o nosso coração de olhar para dentro de nós mesmos e confiar em nossos próprios esforços. Mas, por favor, que o Senhor alce os nossos olhos na direção do Teu Santo Filho, a fim de que todos nós venhamos a glorificar o Teu santo nome e confiar tão somente em Ti a cada dia que o Senhor nos dá. É o que nós te pedimos, ó Deus, humildemente orando, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Você enxerga bem? Eu não me refiro especificamente à visão no sentido mais literal da palavra, mas a percepção em relação a tudo aquilo que diz respeito à realidade à sua volta. Você consegue discernir de fato, interpretar tudo aquilo que está à sua volta de uma maneira que realmente glorifica ao Senhor? E se eu dissesse a você que há uma boa chance de que você interprete mal, por exemplo, o conceito de providência? Afinal de contas, se você segue o senso comum, você vai entender que providência é tudo aquilo que diz respeito a boas novas ou coisas boas que sucedem em nossas vidas, sobretudo depois de momentos de dificuldade, incertezas ou coisas do tipo. Alguém que estava desempregado e conseguiu, então, uma vaga de emprego, providência. Alguém que estava num leito de enfermidade e agora experimenta, então, uma cura e um restabelecimento, providência. Alguém que saiu de casa atrasado e perdeu a sua condução para o trabalho, mas no meio do caminho surgiu uma carona de alguém que trabalha no mesmo lugar e, portanto, você não vai ser penalizado por isso, providência. Você sai, então, esquece o seu guarda-chuva num dia de chuva, mas de repente você consegue achar um lugar assim que a chuva grossa vai cair, então não tem qualquer tipo de prejuízo. Providência. Assim diz o senso comum. Providência nada mais é do que coisas boas que acontecem em nossas vidas, sobretudo depois de um momento de certa dificuldade, incertezas e coisas assim.
Se você associa providência a esse tipo de coisa, ou a natureza semelhante a esse tipo de exemplo, na verdade você compreende de maneira muito equivocada aquilo que diz respeito à providência. Na verdade, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que providência nada mais é do que o santo decreto de Deus sendo colocado no tempo e no espaço, ou seja, a vontade do Senhor Deus, por meio do seu governo e de sua administração soberana e sábia, de todas as suas criaturas no universo criado por Ele. E se isso é verdade, significa dizer que providência não diz respeito apenas àquelas coisas boas que acontecem conosco, coisas inesperadas e positivas, mas respeito a tudo aquilo que acontece em nossa existência, inclusive aquilo que nós achamos desconfortável. É assim que nós olhamos para o texto sagrado e é assim que nós percebemos, porque no meio de tantas fatalidades narradas aqui nesses 5 primeiros versos, o que nós vemos é exatamente a providência de Deus de modo pujante, governando e administrando a própria história. Não só momentos benéficos ou confortáveis, mas momentos que envolvem lutos, famílias destruídas, reveses tão pesados. Por sua vez, nós vemos pela Escritura exatamente a boa mão do Senhor guiando todas as coisas, mesmo que nós estejamos tantas vezes tão desconfortáveis. É assim que nós percebemos aqui, meus irmãos. Nós vemos nessa noite, então, que Yahvé, o Deus da providência, nos conduz, então, a situações ou por situações tão desoladoras, revelando, no meio de tudo isso, a sua graça e a sua misericórdia pactuais. Ou seja, longe de providência ser simplesmente coisas benéficas que acontecem conosco, mas toda a nossa vida, demonstrando, então, por meio desse Deus sábio, soberano e misericordioso, no meio de tantas coisas difíceis, a sua graça e misericórdia pactuais sendo reveladas a nós. Mas a pergunta é, como é que Deus faz isso então por meio de sua providência? Esse texto nos mostra 2 maneiras pelas quais o Senhor realiza isso. Na primeira nós veremos no verso 1 e 2, que o Senhor faz isso então expondo os ídolos em nossos corações. Por meio de sua bendita e santa providência, Ele demonstra a sua graça e misericórdia pactuais, desnudando os ídolos, os falsos deuses em nossos corações. Por fim, dos versos 3 a 5, o Senhor faz isso então, destruindo os ídolos que nós abrigamos em nossos corações. Por meio disso, então, o Senhor Deus revela a sua misericórdia e graça pactuais para a glória dEle, e, obviamente, para o nosso próprio bem. Yahvé, o Deus da providência, nos conduz por situações desoladoras, revelando a sua graça e misericórdia pactuais. Nos versos 1 e 2, então, nós veremos que Ele faz isso desnudando, expondo os ídolos que nós abrigamos em nosso coração. E assim os versos nos dizem, vejamos, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja que o texto nos situa, meus irmãos, exatamente alardeando tempos críticos experimentados pelo povo de Israel. Veja, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O cenário aqui é caótico, de fato é crítico. Não se trata apenas de um momento de revés, no qual a natureza, depois da queda, está suscetível. Há um tempo em que a colheita não foi muito boa, ou há momentos em que as coisas que foram plantadas não entregaram aquilo que era a expectativa do povo, mas algo que, embora seja difícil, é fácil adaptar. Não. Não se trata aqui, meus irmãos, de um tipo de evento aleatório. Pelo contrário, o que nós temos aqui é exatamente a sinalização da Escritura de que as bênçãos pactuais do Senhor de Israel, do Senhor do seu próprio povo, estavam sendo aqui sustadas, ou seja, o juízo de Deus estava sobre o seu povo. É muito provável que esse acontecimento transcorra no período em que é narrado no capítulo 6 de Juízes,
quando os midianitas cercavam e oprimiam o povo de Israel, até que o próprio Senhor Deus levantasse Gideão para libertar o seu povo. Portanto, o autor aqui nos introduz exatamente no cenário crítico, caótico, que não se trata de um movimento aleatório ou, aspas, natural, mas representa a própria mão do Senhor pesando sobre o seu povo. Não é uma tragédia iminente, não é qualquer coisa calamitosa meramente humanitária, mas é o próprio Yahvé fazendo com que o seu pacto, ou a ira por meio da quebra do seu pacto, seja devidamente vindicada. Houve fome na terra. Aqui o texto, como vocês já devem ter ouvido, nos apresenta a primeira ironia, por assim dizer. Afinal de contas, Belém significa casa do pão, ou lugar onde há pão. E é exatamente aqui, no lugar de fartura, onde sobeja a providência do Senhor, assistindo o seu povo, onde na verdade há fome, há miséria, há dificuldade extrema, há fome na terra. Não há mais abundância, a boa mão do Senhor não está mais sobre o seu povo. Esse é o cenário de crise. O autor nos mostra que isso acontece como uma consequência daquele mote que pode ser encontrado várias vezes no livro dos Juízes. Porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O povo já não caminhava mais de acordo com a vontade do Senhor, já não submetia-se mais àquilo que o próprio Deus de Israel, o Senhor do pacto, o Deus da aliança, estabelecia. Mas cada um fazia exatamente o que lhe dava na telha. Algo não tão diferente assim de nós, cotidianamente, de certa forma, embora as devidas proporções devam ser guardadas. A crise aqui, diretamente instalada pelas mãos do Senhor, como uma consequência estabelecida pelo próprio Deus do pacto. Se você lembrar, por exemplo, da linguagem em Deuteronômio, é dito muito claramente que se vocês me ouvirem, guardarem os meus mandamentos e seguirem os meus estatutos, vocês terão abundância, mas se vocês derem as costas para o Deus de Israel, se vocês seguirem após outros deuses e esquecerem dos meus estatutos, das minhas leis, vocês experimentarão tempos difíceis. Eis o Senhor Deus fiel, tanto para abençoar o seu povo, quanto para julgar e punir o seu povo. Nesse cenário crítico, na terra em que o Senhor Deus abençoava, há uma família que, então, apontada pelo autor do texto sagrado. Um homem de Belém de Judá que sai numa espécie de êxodo para habitar em outro lugar. Então entenda o movimento. Há uma situação difícil, periclitante, grave, e um pai de família, um chefe, um sacerdote de seu lar, toma a decisão então para preservar os seus, de sair desse ambiente, do foco da crise, para buscar tempos ou circunstâncias melhores. Esse homem sai de Belém, da terra que o Senhor abençoa, da terra pactual do próprio Deus da antiga aliança, e vai habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É interessante que, ao ouvir a descrição pura e simples, esse homem parece ser alvo de elogios. Parece ser alguém que tem a sua dignidade devidamente reconhecida, afinal de contas, é um pai de família que exerce a sua própria responsabilidade dada por Deus, fazendo o que deveria ser o melhor para os seus. Há tempos de crise. Nada mais adequado do que o cabeça da família, o chefe do lar, liderar então aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade para que esses possam ter dias melhores, mais confortáveis, menos difíceis. Portanto, pastor, veja, eis aqui um exemplo de homem, eis aqui um exemplo de chefe de família, eis um exemplo a ser seguido. Mas a verdade, meus irmãos, não. O que nós vemos aqui trata-se de um movimento absolutamente trágico, de uma dinâmica que representa um homem que lidera a sua família em meio à infidelidade pactual. Não simplesmente porque este homem deseja fugir do cenário de dificuldade,
provendo para os que estão debaixo de sua responsabilidade, mas porque o texto é muito claro em nos mostrar a geografia desta fuga, a dinâmica deste êxodo. Veja, ele sai de Belém de Judá, a terra abençoada pactualmente pelo próprio Senhor, para sair a habitar na terra de Moabe. Não é uma mudança simples. Não é trocar 6 por meia dúzia, não é diminuir um pouco o padrão de vida a fim de adaptar-se no momento de crise. Não. Este homem de Belém de Judá sai a habitar no meio de um povo odiado pelo próprio Senhor do pacto. Como nós sabemos disso? Sem desmarcar Ruth, irmãos, abramos em Deuteronômio capítulo 23, por favor. Deuteronômio 23. Vejamos o que os versos neste capítulo nos dizem. A partir do verso 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, e porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias, para sempre. Quem são os moabitas? Um povo declarado expressamente inimigo do Deus de Israel. Um homem sai de Belém de Judá para habitar no meio dos inimigos do Senhor com sua mulher e seus 2 filhos. Há que se dizer que o movimento, em termos meramente geográficos, é muito vantajoso. Afinal de contas, as campinas de Moabe eram aprazíveis. Não ficavam tão distantes assim de Belém de Judá, de Jerusalém. Seria uma viagem relativamente curta e vantajosa. Afinal de contas, diferentemente da situação experimentada em Belém, Moabe ia de vento em popa, lá havia fartura, lá havia exatamente o que era necessário para continuar a viver de maneira confortável. Elimeleque leva a família para um povo declarado inimigo. Ele deixa a terra do Senhor e vai habitar entre os inimigos de Deus. Agora parece que não se trata mais de alguém digno de elogios, não é? Porque, afinal de contas, o que este homem está fazendo é levar a sua própria família, da qual ele é ativamente responsável para liderar espiritualmente, para longe da terra de Deus. Ele está levando a sua própria família a um lugar distante, preparando-se de modo resoluto para residir em um lugar onde o nome de Deus não é cultuado, não é invocado, pelo contrário. Mas veja, o texto parece nos dizer que se trata de uma iniciativa temporária, afinal de contas, é apenas enquanto a situação em Belém não melhora, é apenas para escapar da fome. Mas vejam, irmãos, isso denuncia mais o coração deste homem do que o torna digno de elogios. Afinal de contas, este homem está liderando os seus, meramente respondendo quase como um animal, satisfazendo ou buscando satisfazer as suas próprias necessidades fisiológicas, que obviamente são importantes, mas veja, nem só de pão vive o homem. Ou seja, embora atravessando um período de extrema dificuldade, é muito melhor passar a crise debaixo da boa mão de Deus, na terra em que o Senhor Deus abençoa, do que entre os seus inimigos, ainda que experimentando fartura de pão.
O preço é altíssimo, é caríssimo. Ele isola, conduz aqueles que debaixo de sua responsabilidade deveriam ser liderados no serviço a Deus, exatamente para um lugar aonde o Senhor Deus não é invocado. Este homem preocupa-se muito mais com o seu próprio estômago do que com aquilo que de fato deveria nortear o seu coração. Este homem é regido muito mais por suas necessidades fisiológicas do que de fato glorificar ao Senhor e alegrar-se nele para sempre. Mas é assim que nós fazemos. Este homem prefere desobedecer flagrantemente ao Senhor, a fim de manter-se vivo. E você pode imaginar, então, toda a retórica aparentemente piedosa e responsável. Veja, pastor, eu sou um chefe de família debaixo do qual há pessoas que dependem de mim. Eu faço isso para o bem deles, eu quero mantê-los vivos, eu quero dar uma condição melhor para eles. A premissa implícita é, ainda que isto incorra em desobediência direta ao Senhor. Não fazem muitos anos, nós experimentamos isto na pele, quando por meio de uma ingerência absurda, por parte de uma esfera que não deveria se imiscuir à esfera eclesiástica, ou seja, o próprio Estado, legislou sobre a própria igreja, fechando portas e fazendo com que o povo do Senhor fosse cerceado de suas atividades. E ainda quando, por meio do próprio magistrado civil, estas portas foram abertas novamente, há muitos que demoraram a retornar por medo, no aspecto mais animalesco de preservar a própria vida. Não, esse não é um convite à irresponsabilidade, é óbvio que não. Mas quantos ainda não alegam algo semelhante para se esquivar de suas próprias obrigações para com o Senhor? Não, meus irmãos, o que nós vemos pela Escritura é que nós não somos animais, embora a biologia em toda a área acadêmica pregue que somos uma espécie racional, animal. Não é o bastante para nós que as nossas necessidades básicas sejam supridas. Não nos é suficiente que apenas nos seja garantido pão, água e um lugar seguro. É necessário comunhão com o próprio Senhor, particular e publicamente. É necessário comunhão com o próprio povo de Deus. Mas este homem sai da terra de Judá para os inimigos do próprio Senhor, a fim de que os seus, de alguma forma, sejam preservados. A ironia é que, desejando preservar a sua família, Elimeleque perderá os seus. Empreendendo um êxodo para sobreviver, ele morrerá. E no sentido de providência, essa é outra falha comum que nós observamos. A tola impressão de que nós podemos controlar as circunstâncias. De que se nós seguirmos meticulosamente um planejamento específico, no fim das contas, o que nós planejamos previamente será alcançado. A conta para Elimeleque era básica. Saímos daqui, teremos acesso ao que precisamos, sobreviveremos, retornaremos. Mas o desfecho foi muito diferente de seus próprios planos. Mas o que isso tem a ver com você?
Ora, obviamente a Escritura nos comanda a necessidade de planejarmos. Mas uma coisa é o planejamento necessário, sobretudo para criaturas que não conseguem controlar quaisquer circunstâncias. Outra coisa é entender que, uma vez estabelecidos certos planos, eles assim serão sucedidos de modo como nós os dispomos, porque simplesmente somos muito organizados e aplicados, perseguindo aquelas metas e objetivos. Não. Há um Senhor que reina, e há um Deus cuja providência move então as nossas vidas do modo sábio e soberano, exatamente da forma como lhe apraz. O Senhor Deus está aqui expondo os ídolos em nossos corações, quando expõe os ídolos no coração deste homem. Agora, então, ele é nominado, veja o verso 2, este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto claramente, ou pelo menos deveria ser clara a nossa percepção, mostra uma espécie de progressão aqui no movimento de Elimeleque. Veja, no verso 1 ele sai a habitar na terra de Moabe. Aqui a ideia de que seria algo passageiro. No verso 2 é dito que agora eles vêm até a terra, eles chegam, eles de fato ficam naquele lugar, eles criam raízes ali, eles se estabelecem ali, mas a linguagem parece nos mostrar agora uma espécie de sensação de fixação no lugar. Veja, e ficaram ali. Não é mais algo passageiro. Aquilo que no início era momentâneo, agora tornou-se então regra, tornou-se então uma condição experimentada que não foi anteriormente prevista assim pelo sábio Elimeleque. A terceira ironia que nós podemos perceber aqui é exatamente um homem cujo nome que significa Deus é o meu rei, vive exatamente segundo as vontades de seu próprio coração. Deus é o meu rei, Elimelech, habitante da terra em que o próprio Deus abençoa pactualmente, é o homem guiado pelo seu próprio coração. É um homem conduzido por suas próprias paixões. Ora, meus irmãos, embora não tenhamos nomes sugestivos, mas isso traduz muito particularmente nosso próprio movimento cotidiano. Quando nós cantamos o que cantamos aqui, quando nós oramos o que oramos aqui, com o que nós assentimos com o que assentimos aqui, com o que nós professamos em relação a um comprometimento, ou um desejo de compromisso e submissão ao Senhor, mas que parece não se traduzir tão facilmente assim na prática. Sim, nós dizemos, Deus é o meu rei, Deus é o nosso rei, Deus é rei de seu próprio povo, Ele nos governa. Mas esse governo parece truncado de minha parte, obviamente. Eis Elimeleque, alguém que traduz a nossa própria teimosia e cerviz endurecida com seus filhos estabelecidos na terra de Moabe. Deus expõe os ídolos do coração desta família do pacto, assim como expõe os nossos. Assim como Elimeleque e sua família, todos nós enfrentamos momentos de crises e dificuldades. Isso não é novidade para ninguém depois da queda. A grande questão é como nós reagimos, como nós respondemos diante de momentos difíceis e críticos nos quais todos nós somos suscetíveis. Que nós lidamos com dificuldades, isso é óbvio e muito experimental. Ninguém aqui duvidaria.
Mas o que nos interessa é saber como o meu coração de fato responde a essas coisas, como eu tenho adestrado a minha alma a fim de fazer com que a minha resposta de fato seja agradável ao Senhor, ou será que tudo que eu faço é refugar e recusar, fugir e seguir o meu próprio coração, segundo o meu próprio entendimento? Para onde o seu coração se inclina? Quais as estratégias que você cria? Quais são os caminhos que você imagina quando momentos críticos batem à sua porta? É em direção ao Senhor que você então corre? Ou simplesmente você entende que depende de você mesmo, e de sua própria competência, de sua sabedoria, de sua experiência, fazer com que momentos assim sejam simplesmente driblados? Vejam, meus irmãos, Elimeleque mostra um coração com raízes profundamente imersas no pecado. Se a fome e a crise são instrumentos do julgamento de Deus sobre o seu próprio povo, Elimeleque mostra um coração endurecido, que não se arrepende e não se dobra ao Senhor. Ao invés disso, ele deseja ir embora. Ele não reconhece os juízos na providência com a boa mão de Deus disciplinando o seu próprio povo e a sua própria vida. Pelo contrário, ele mostra então a sua soberba, a sua falta de arrependimento. Ele deseja remediar as consequências, crise e fome, de acordo com as suas próprias forças. Você é assim, impaciente diante dos juízos de Deus? Impaciente diante de momentos na providência em que as coisas não são tão doces assim, sempre resmungando ou entregando o seu próprio coração à autocomiseração, sempre indignado, sentindo-se sempre vítima do mundo em suas circunstâncias, como se não houvesse um Deus que governa, como se não houvesse um governo sábio, santo, justo e reto por parte deste Senhor, que trouxe todas as coisas da existência. Não, meus irmãos, se Elimeleque deixa a comunhão com o povo do Senhor em um momento de crise, apenas para garantir a subsistência da própria família, o que nós fazemos hoje? Quantos, em nome de uma moradia melhor, são capazes de sair de uma igreja, segundo a nossa própria confissão, que utiliza uma linguagem de igrejas mais puras e menos puras em relação à aplicação das próprias ordenanças do Senhor, a fim de que o próprio conforto, pura e simplesmente, seja alcançado? Eu iria a um lugar onde não há de fato uma igreja fiel, ou pelo menos não tão fiel quanto deveria ser. Mas você entende, lá a minha moradia vai ser muito melhor. Eu não vou conseguir me deslocar até o lugar onde de fato deveria estar. Mas você sabe, nós precisamos de um certo upgrade, um certo progresso. Já são anos de luta, anos de dificuldade, anos de privação. Agora que nós melhoramos um pouquinho, não podemos desfrutar do nosso próprio suor, do trabalho? É Deus quem tem aberto essas portas. Será? No sentido abençoador, pelo menos? Quantos, partindo da premissa legítima de desejar uma melhora familiar no sentido financeiro, por exemplo, são dispostos a aceitar propostas de trabalho aonde sairão de lugares, onde têm raízes e podem contar com uma igreja de fato fiel e com a comunhão dos santos que de fato têm professado a verdadeira fé, dispondo-se a ir para lugares e conduzindo os seus, aonde não terão de fato assistência, e não poderão contar com uma igreja que glorifica o nome do Senhor como deveria. E pasmem, as
evasivas são as mesmas. Pastor, é por um breve momento. É rápido, 1 ano, passa rápido. É só para estabilizar um pouquinho. 1 ano em que a minha alma não será de fato pastoreada, humanamente falando, obviamente. 1 ano em que eu não terei acesso às ordenanças do Senhor e ao culto público que de fato o glorifica. Mas eu aguento, eu consigo, eu sou resiliente, eu tenho 1 ano de experiência. A minha caminhada com Cristo já me proporciona momentos assim de certa estiagem. Afinal de contas, eu faço isso por causa dos meus. Quantos desejam, em nome da crise profunda enfrentada pelo nosso próprio país, nos dias atuais, e têm ido embora para países onde sabem que não terão, de fato, um bom lugar para cultuar e servir ao Senhor dos Senhores? Quantos? Você consegue perceber? Não é uma apologia a permanecer no lugar meramente por permanecer, mas é em tomar decisões que contemplam, em primeiro lugar, eu encontrarei um lugar onde poderei continuar a servir o meu Deus com integridade de coração e com fidelidade a Ele. Sim, então eu considerarei ir. Não, eu nem cogitarei ir. Elimeleque não se importou em tirar a sua família do meio de onde Deus era adorado. E a conta chega. Afinal de contas, após expor os ídolos dos nossos corações, o Senhor Deus, versos 3 a 5, agora destrói os ídolos providencialmente, fazendo tudo isso para o bem do seu próprio povo. Como o Senhor Deus destrói os ídolos, veja a maneira como a mão do Senhor age. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Assim como houve fome na terra, não é um evento fortuito, mas sim a manifestação do juízo do Senhor sobre o seu povo, tampouco morreu Elimeleque, trata-se de um evento natural, pura e simplesmente, mas manifesta de modo muito claro o juízo do Senhor Deus aplicado a este cujo nome apontava para o reinado do próprio Senhor sobre sua vida. Deus é o meu rei. Ele deixa Belém para sobreviver e se depara com a morte. Ele sai de Judá para encontrar vida e experimenta a morte. Ele sai de Judá para preservar a sua família e termina por perdê-la. Mas o que tem a ver isso com destruir os ídolos em nossos corações? Vejam, meus irmãos, o Senhor Deus começa a tratar aqui no âmbito da própria família que é apontada pelo autor do texto, de minar e retirar quaisquer vestígios de esperança e fé que não sejam encontrados no próprio Deus. O primeiro é Elimeleque. O Senhor Deus faz isso para que nós possamos enxergar com clareza onde está o nosso coração, para que nós percebamos como nós temos confiado mais em outras coisas e não no próprio Senhor de fato. Para que fique límpido, transparente diante de nós que esse tem sido o nosso movimento natural.
a despeito das nossas profissões de fé e daquilo que nós falamos com os nossos lábios ou da boca para fora, mas mostrar aquilo que está no recôndito mais íntimo é o que o Senhor Deus faz. No caso, transcorrendo o próprio texto, você vai ver que o Senhor Deus está tratando mais especificamente aqui com Noemi. O Senhor Deus está minando toda a confiança de uma senhora naquilo que era o fundamento de sua esperança. Em outras palavras, naquilo que havia tornado-se seu próprio Deus, a fim de remir e fazer com que esta serva pudesse enxergá-lo de um modo mais claro. Elimeleque morre, mas ela fica ainda com os seus 2 filhos. O que mostra pela ação imediata dos filhos uma postura de abraçar ostensivamente o pecado, abraçar ostensivamente aquilo que o Senhor Deus repudia. Veja, esse era o momento em que os 2 filhos deveriam pegar a sua própria mãe e retornar para o seu povo. Eles deveriam ser sensíveis aos acontecimentos debaixo da providência do Senhor e quebrantarem-se arrependidos por terem talvez anuído ao conselho de seu próprio pai e retornarem para a terra que o Senhor Deus abençoa. Mas eles não fazem isso, eles fazem o pior. Eles casaram com mulheres moabitas. Eles não só moram lá, agora eles construíram famílias em julgo desigual, que é exatamente odioso aos olhos de Deus. É como se a transgressão escalasse aqui em potencial. O próprio julgo desigual em si já é odioso, mas não obstante, eles escolhem mulheres, esposas, dentre os inimigos declarados do próprio Deus. Uma é Orfa, a outra Ruth. E aquilo que deveria ser rápido passa a história como quase uma década no meio dos inimigos de Deus. O Senhor Deus tem tratado aqui, destruindo vez após vez, ídolo após ídolo, a fim de concentrar-se ao longo da história no coração de Noemi. O seu marido se foi. Mas o texto nos diz que não apenas o seu marido, mas agora os seus filhos também se vão. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Se você não conseguiu entender a gravidade do que é dito aqui, deixe-me tentar explicar a você. Nós temos uma senhora idosa que fez com que a sua família fosse o fundamento último de sua segurança, paz, estabilidade e tranquilidade. Sendo alijada de tudo o que representava isto a ela, sem o seu marido e seus filhos. Idosa, entre os inimigos de Deus, sem qualquer provisão civil para que fosse amparada. Ela está atrás das linhas inimigas, talvez na posição mais vulnerável que alguém poderia se encontrar. Esta é Noemi. E o Deus de Noemi, não poucas vezes, faz algo semelhante conosco. Encurralando-nos por meio de sua providência, com um tipo de encontro, por assim dizer, inescapável com o próprio Senhor.
O Senhor vai bondosa, graciosa, amorosamente, podando, eliminando, destruindo, consertando, ídolo após ídolo, altar após altar em nossos corações, para que nós possamos então, mesmo experimentando o sofrimento tão lancinante, ter a oportunidade de alçar os nossos olhos a fim de enxergarmos em quem devemos de fato confiar. O Senhor faz isso com Elimeleque, faz com os seus 2 filhos, faz com Noemi e faz conosco. Por isso, meus irmãos, que ao ouvir coisas como essas, lembramos de como a Escritura não é ao homem natural, palatável e desejável. Porque o que é encontrado em meio a essas páginas inspiradas é um Deus que não pode ser domesticado ou conduzido por nossas mãos. É um Senhor que permite que uma idosa se depare com uma tragédia familiar e social sem precedentes, numa terra estrangeira. Mas é o mesmo Senhor que conduzirá uma mulher estrangeira e rebelde para o meio do povo dele mesmo, a fim de que a linhagem santa do Salvador fosse preservada, como nós sabemos na história, a própria Ruth. Nós, tão autocentrados e no auge de nossa soberba, achando que o mundo gira ao redor de nós. Achamos que o Senhor nos deve alguma coisa, porque afinal de contas temos passado por certas aflições que nós entendemos não sermos dignos ou merecedores de passar. Por meio da vida e da tragédia que se abate sobre Noemi, o Senhor Deus está cumprindo com fidelidade a sua aliança, preservando a linhagem do Messias que viria por meio do descendente de Ruth, a Moabita. Por isso que nossas dificuldades, elas transcendem a nossa própria existência, a nossa própria experiência, porque nas mãos de um Deus santo, sábio, justo, poderoso e bom, Ele coordena sabiamente todas as circunstâncias de forma como lhe apraz, para que o seu santo decreto seja de fato levado a cabo. Isso não nega que o que passamos em termos de dificuldade seja doloroso, em hipótese alguma. Isso não nega que haja desconforto que tenhamos de experimentar. Não, obviamente que não, nós experimentaremos. Isso não nega que nos depararemos com tristeza e tragédias, de forma alguma, mas nos faz enxergar além disso. De que nas mãos do Deus de Israel, a quem servimos, até as tragédias que se abatem sobre nós, os momentos desconfortáveis, mínimos ou extremos, para a glória dele, são conduzidos por sua própria mão sábia, a fim de que o seu santo propósito seja, então, cumprido. E por isso, então, nos alegramos. Porque somos nós que dizemos, afinal de contas, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exercitemos isto, então, nos lembrando de momentos que não são tão confortáveis ou macios assim, colocando em prática aquilo que nós dizemos, a fim de que essas coisas não sejam simplesmente mantras em nossas línguas. É óbvio, Noemi nesse momento não consegue ainda deslumbrar isso.
Tudo que o coração dela consegue processar e experimentar é amargura. No final desse capítulo você vai ver, ela diz, não me chame Noemi, me chame Mara, ou seja, amarga, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. Verditosa eu parti, mas miserável eu voltei. Não me chamem então de doce, doçura, me chamem amarga, porque a mão de Yahvé se manifestou contra mim e tem afligido a minha alma. Ela não consegue enxergar ainda de maneira mais ampla, mas você sabe a história de todo o livro, você sabe que no final assim ela enxergará. Porque Deus trata assim conosco. Destruindo então esses ídolos vários que abrigamos em nossos corações. Elimeleque morre, meus irmãos. Ele sai de sua terra, sai de seus domínios, sai de sua relativa fartura e depara-se com a morte. Deus é o meu rei, é que sendo narrado para nós de um modo tão fajuto e pueril, que nos faz lembrar que se nossa esperança reside em nossas próprias capacidades, somos os mais miseráveis dos homens. Porque, afinal de contas, há um rei que saiu de seus próprios domínios e veio habitar em meio aos seus inimigos. Mas, ao contrário de Elimeleque, não fracassou. Ao contrário de Elimeleque, deparou-se com a própria morte, mas não foi vencido por ela. Ao terceiro dia, ressurge poderosamente, selando então e garantindo a salvação de seu próprio povo. O Rei da Glória, então, sai de seus próprios domínios celestiais, vem até nós, humilha-se, submete-se à própria lei, entrega-se voluntariamente à morte, experimenta o próprio inferno em nosso lugar, a ira de Deus derramada sem que houvesse qualquer tipo de desvio, para ressurgir de modo glorioso, nos livrando então do pecado, da morte, de nós mesmos, em última análise, da própria ira dele. Nossa confiança não é seguir meros exemplos farisaicos ou esquemas mediante exemplos que saem do texto meramente teatralizados por homens como Elimeleque. A saída não é seja simplesmente mais responsável. A saída não é seja um pai de família com hombridade que serve ao Senhor. Faça o que deve ser feito. Veja, essas coisas são verdades, são obrigações que repousam especialmente sobre nós, homens, líderes de nossas famílias. Mas a grande questão é como eu faço isso. Se não há poder em mim para realizar essas coisas, como eu posso ser, então, alguém que de fato experimenta e expressa em sua própria vida tais comandos, se não há, por parte de mim mesmo, qualquer tipo de força ou capacidade para tanto? Por isso, então, a graça de Deus, o rei que Elimeleque neste momento não servia ou não seguia, fica claro diante dos nossos olhos. O Rei Santo, único Deus vivo e verdadeiro, que vem até nós para nos libertar então das garras do domínio absoluto do pecado, da morte, conduzindo-nos a uma terra muitíssimo superior, a Belém de Judá. Se falta aqui neste momento o pão, ou se faltou o pão, o próprio pão que desce do céu, deveria ser a esperança dessa família e do próprio povo, bem como deve ser a nossa esperança. É aqui que seu coração está ancorado? É no Senhor dos Senhores e num coração que busca
olhar para a nossa própria responsabilidade, mas repousar no fato de que soberanamente o Senhor fará o que lhe apraz, isso é bom. Ou você continua a achar que o que te faz ser bem-sucedido é a sua maneira organizada de dispor a sua vida e a sua capacidade metódica de realizar, elaborar e seguir planos? Qualquer outra coisa que expresse confiança em você mesmo. Veja, se nessa noite você confia em alguma medida no seu próprio braço, que o Senhor Deus, então, por sua própria graça, venha expor, desnudar isso aos seus olhos, ao seu coração e destruir esses ídolos. O que nós confiamos e bendizemos a Deus é que sabemos que Ele assim o fará. Mais cedo ou mais tarde, nos deparamos em nossa caminhada, desde os menos experientes aos mais experientes aqui, com momentos onde o Senhor nos desarma completamente. Onde somos humilhados, feridos, expostos, para que docilmente nós entendamos que temos confiado mais em nós, em nossas próprias habilidades, e esquecido do Senhor. Vez após vez, segundo a sua própria sabedoria, sabendo aquilo que nós necessitamos, Deus nos conduz a certas ruas sem saída, a fim de que nós não consigamos escapar de contemplarmos uma situação em que só apenas a sua bondade, justiça, glória e a nossa miséria. Onde há a sua graça, bondade e benevolência e a nossa pretensão tola e soberba. Onde há bondade, amor e alegria indizíveis. E a nossa tola presunção e de que tudo o que nos cabe é simplesmente sustentar uma profissão com os nossos lábios em matéria de fé, mas viver como se esta profissão não tivesse de ser colocada em prática. O Senhor vem e nos quebra. Para o nosso próprio bem, para a glória dele. Você sabe, não são momentos confortáveis. São horas espinhosas, onde você se depara com certos temores. Mas que o Senhor Deus então vai expurgando todas essas coisas, fazendo com que o nosso coração se volte para as Escrituras e entenda que é Ele a quem nós devemos temer, que é Ele a quem nós devemos servir, que é debaixo dEle que nós devemos então submeter, ou a Ele submeter os nossos próprios planos. E graças ao Senhor por isso, meus irmãos. Porque afinal de contas, eis um dos benefícios do pacto. O Deus fiel que não desampara o seu povo, tratando, lapidando, santificando, dia após dia, cada uma de suas ovelhas, a fim de nos fazer cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, afiando o nosso coração para aquele dia em que nós finalmente o veremos face a face. E então glorificaremos como nunca fizemos antes. Yahvé, o Deus da providência, nos conduz por situações
desoladoras muitas vezes, revelando a sua graça e misericórdia pactuais. Que você possa entender que os momentos de dificuldade e sofrimento dos quais você é suscetível, assim como qualquer um, não são fatalidades, não são acidentes, não são casuais, não são aleatórias, mas são ferramentas pedagógicas utilizadas por parte do Senhor da aliança para demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua bondade, a sua justiça, ou seja, para nos mostrar que nós devemos confiar, servir, adorar, depender somente dele. Para que de fato ele tenha a primazia como deve ter em nossas vidas. Para que realmente o Senhor Deus seja glorificado como merece. E assim então ele o faz. É verdade, Noemi não conseguia enxergar isso aqui, a essa altura. Mas ela haveria de enxergar. Da mesma forma que nós, eu e você, muitas vezes não conseguimos enxergar a altura dos acontecimentos. O que o Senhor Deus tem feito e para onde Ele tem nos conduzido. Mas embora não saibamos de detalhes ou de conjecturas que serão mais claras a posteriori, uma coisa sabemos e tranquiliza o nosso coração. Para onde quer que Ele nos conduza, isso revela a sua bondade, a sua graça, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado pactual sobre ovelhas que nunca poderão ser retiradas da mão dele. Isso não é procurar o sofrimento como um amante tolo do mero padecer por padecer. Isso não é ser estoico, duro, seco, alguém intransponível que não pode ser atravessado ou perfurado, tocado ou atingido por nada. Mas é ser consciente de que no Senhor estamos seguros. Não há outro Deus como o nosso Deus. E que no mundo que experimenta os efeitos da queda, até mesmo esses efeitos malditos do pecado, são governados por mãos santas e hábeis para fins gloriosos e santos, segundo a própria natureza daquele que nos chamou. Por isso nós confiamos e encaramos o sofrimento de frente quando nos bate às portas. Por isso nós confiamos e olhamos então as dificuldades nos olhos. Por isso nós levantamos e damos um passo após o outro. Quando momentos de dor, de luto ou qualquer coisa semelhante, privações se deparam diante de nós. Não porque aprendemos a ser super-humanos, mas porque essas coisas exibem a nossa miséria, ao passo que concomitantemente exibem a sabedoria e a grandeza do próprio Senhor. Por isso, meus irmãos, choremos quando as circunstâncias de fato legitimamente pedem isso. Por isso, meus irmãos, expressemos a nossa dor e rasguemos o nosso coração diante do Senhor, quando de corações pesados e mentes cansadas, como deve ser feito. Mas porque Deus é quem é, que não sucumbamos ao desespero e à desesperança. Porque, afinal de contas, Ele tem nos conduzido para o seu bem,
para o nosso bem e para que a glória dele seja manifesta. E tudo o que nós desejamos, e não há nada em que nós mais nos alegremos, não há qualquer outra coisa que encha o nosso coração de paz e de contentamento do que entender que a glória do Senhor Deus é afirmada e manifestada por meio de sua própria mão a nos conduzir. Porque nós desejamos que o nosso Deus seja servido, amado e glorificado. E assim caminhamos. Portanto, meus irmãos, que os nossos olhos sejam mais hábeis a, no meio dos acontecimentos à nossa volta, entender que situações muito difíceis ou desconfortáveis em quaisquer níveis que se apresentem, não fogem à providência do Senhor. Pelo contrário, por meio dessas coisas, Ele revela a todos nós a sua graça e a sua misericórdia pactuais. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome que é santo, porque de fato os Teus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos, os Teus caminhos são incomparavelmente superiores aos nossos caminhos. Quem somos nós, Senhor? E quão tolamente temos procedido quando nos impacientamos diante da Tua santa mão providente, como se tivéssemos legitimidade de Te acusar do que quer que seja. Não, Senhor Deus, por favor, perdoa-nos se assim temos procedido. Nos ajuda a entender e praticar aquilo que temos ouvido a respeito. O que mais importa é glorificar e servir a Ti, mesmo em meio a dores e sofrimento, do que a nossa própria vida. Por isso nos ajuda, ó Deus, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, para que em meio à Tua condução sobre nós, sejamos cada vez mais habilidosos em glorificar o Teu nome, do que mestres em envergonhar o Teu Evangelho. Ó Senhor Deus, por favor, livra-nos disso. É o que nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.